primeira coisa eu falei sobre o 5W2H, a ferramenta 5W2H. Então, o que é a ferramenta 5W2H? Em inglês, as 5 perguntas que começam com W, when, where, que significa, né, praticamente, e o 2H é how e how much, né, praticamente significa o que, como, onde, por quê, quando, quanto custa. São as perguntas que a gente faz que são abertas. E você faz isso num quadro. Como é que você faz isso? Coloca no Google aí. Eu não vou te entregar pronto, não. É só você pegar aí. Põe no Google. Google, coloca assim, 5W2H e dá um Enter. Coloca imagens. Vai aparecer já prontinho para você a tabelinha. Tá? Então, sempre que você for fazer uma reunião com os funcionários, use isso, 5W2H. Você vai perguntar para eles toda a tarefa, quem vai fazer, por que vai fazer isso, por que a gente precisa fazer isso, né? A justificativa por que a gente precisa fazer isso, quanto custa, quando, quem são as pessoas responsáveis, enfim. Se você elaborar o 5W2H, você vai ver que toda a tarefa gerenciada dessa forma sai muito mais clara. E é isso na organização. Agora pense nisso na elaboração dos projetos. Quando você tem que fazer uma ideia nova, a gente vai começar a plantar soja aqui. A gente não tinha soja aqui. Tinha uma área de cana, a usina está devolvendo e eu tive uma ideia de plantar soja. Monta um projeto que começa com o 5W2H. E aí você vai ver quem, como, quando, onde, por quê, para quê. Que tudo isso vai trazer o que você precisa para executar um projeto. Isso é o começo do projeto, tá? Tem outras coisas para elaborar o projeto, mas isso é o começo de tudo. Tô te dando aqui uma ferramenta que, se você não conhecia, passe a usar e você vai ver como vai mudar o resultado das coisas que você faz em relação à comunicação que você tem e a formalização da comunicação que você tem na fazenda. Isso é o que a gente ensina aqui a todos os clientes, aqui na Trato, na consultoria. Eu vou com as famílias, entro nessas discussões. Tem várias outras ferramentas que a gente usa, mas essa daqui, sempre que você fizer, isso é simples, é pergunta aberta, é fazer perguntas abertas para as pessoas, tá? Isso quando a gente fala de negociação, é um assunto que vai funcionar, são as perguntas abertas. Quando você fala de um monte de coisa aqui no 1 a 1 com as pessoas, perguntas abertas. Sempre que você for falar com alguém, entenda num discurso, né, em uma dinâmica em que você está com outras pessoas, principalmente quando você está negociando alguma coisa. Não é negociar, nem sempre é comprar ou vender alguma coisa. Negociando, quem vai fazer primeiro tal coisa aqui? Você vai negociar com essa pessoa. Né? A pessoa que mais pergunta é a que tem melhor resultado no final, na maioria das vezes. Né? Porque a pergunta faz o outro ter que elaborar e usar argumentos. E aqueles argumentos, muitas vezes, vão ser favoráveis para você. Porque você fez a pergunta que a pessoa respondeu e aquilo deu razão para você no meio da pergunta que você fez. Quanto mais você fala querendo empurrar o seu ponto nos outros, quanto mais você fala querendo convencer os outros de alguma coisa, menos eficaz é a sua comunicação. Por quê? Porque você está querendo enfiar dentro da cabeça do outro alguma coisa que já decidiu, que tem outra opinião e que provavelmente não quer sofrer a consequência de assumir que está errado. Realmente, eu errei nisso daqui, eu acho que a gente vai fazer do seu jeito. Tá? Então, quando você tenta ali falar para alguma pessoa o que ela tem que fazer, o instinto dela, em muitas situações, é a princípio rejeitar, porque a ideia dela é melhor, e ela já tem uma ideia. E aí fica um querendo discutir com o outro quem é o melhor. E aí você perde a discussão. Tá? As pessoas normalmente se perdem nessa discussão. O fato é, pergunte, aprenda a ser perguntador. Aprenda a fazer a outra pessoa dizer aquilo que você precisa passar. E aí quando ela fala tal coisa, era tudo que você queria ouvir, você falou, tudo certo, a última palavra é sua, meu, como diz o interior do sertão do Nordeste. A razão é sua, major. Tá com você a razão, tudo certo, vamos fazer. Que você perguntou e fez a pessoa elaborar e chegou muitas vezes em pontos que você queria. Nem sempre, se fosse tão fácil assim, só você perguntar e você convence qualquer um, acabou, né? É fácil demais, né? Não é isso, é uma arte que você desenvolve fazendo essas perguntas. Um outro ponto aqui que a gente usa, né, uma ferramenta, que é um desdobramento do 5W2H, que é a questão do... Eles chamam... Tem alguém que chama isso de método RACI, R-A-C-I, que é o responsável, o aprovador, o consultado e o informado. Ou seja, toda a tarefa, ela tem que ter a pessoa
que é responsável por aquilo, aquela que aprova, que quem é que dá ordem se isso vai funcionar ou não, mas tem o executor, aquela que vai executar. Tem aquelas pessoas que precisam ser consultadas. Eu preciso consultar essa pessoa para saber se posso fazer ou não. Tá? E tem pessoas que têm que ser somente informadas. Então, você tem que avisar essa pessoa que isso vai acontecer. Tá? Por quê? Porque isso influencia na tarefa de outras pessoas. Ele não tem poder de decisão, ele não tem que falar nada, mas a gente tem que avisar ele que vai fazer aquilo dali. Então, quando você cria essa lógica de que você tem que definir quem é o responsável, quem é que aprova, quem é o que tem que ser consultado e quem tem que ser informado pelas coisas, você vai ver que a dinâmica das tarefas na fazenda, na sua empresa, onde você usa, vai ser diferente pra caramba, tá? Onde que a gente erra, né? Quando a gente faz a comunicação, achando que basta comunicação é sobre a gente falar e o outro ouvir, né? É muito simples essa, né? É só a gente falar, o outro escuta e o outro executa. Muitas vezes a gente tende a sempre terceirizar a responsabilidade, porque, eu falei o que tinha que ser falado, o que eu falei tem total razão, eu falei tudo certinho. Se a pessoa não entendeu, o problema é dela. Aí tem frases que a gente escuta, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Se você não tiver nenhuma função que envolva talento com as pessoas, realmente você tem razão. Tá? Porque aí é processos, são, né, trabalha só no computador, sei lá com o que você trabalha aí, que realmente é só razão e não envolve persuasão, não envolve as pessoas se engajarem naquilo que precisa ser feito. Então, se você lida com gente, você tem que prestar atenção que a comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que os outros entendem. E quanto mais você é assertivo em falar o que precisa ser falado e ouvir o que precisa ouvir, através das perguntas que você faz, e também tem que saber filtrar o que o outro fala para não ser manipulado, mas falar e ouvir, principalmente o ouvir, é o que vai fazer diferença para você ter esse talento de falar a coisa certa para a pessoa certa, para que a coisa certa aconteça. Tá? Porque muitas vezes a gente acaba criando um monte de erros nessa cadeia, porque a gente não liga esses pontos sobre falar, sobre ouvir, sobre confirmar.